E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Plínio Monstro na área, professor de língua portuguesa, para mais uma aulinha aqui, show, para você que quer gabaritar português. Beleza, pessoal? Então vamos para cima. Desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, clica no sininho, ativa as notificações, curte, comenta e compartilhe se você gostou do conteúdo que nós temos aí no nosso canal. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar uma banca super importante. Hoje é um aulão top para quem vai fazer IDCAP. Muitas pessoas me pediram aí para fazer uma revisão sobre essa banca, né? Essa banca está fazendo muito concursos, galera. Então, fica até o fim, certo? Mas, professor, eu não vou fazer nenhum concurso cuja banca seja IDCAP. Não tem problema. Galera, português é português para qualquer concurso. Então, cola aí no monstro e fica até o final e assiste os nossos vídeos, ok? Então vamos lá, vamos falar dessa banca. É uma banca tranquila, certo? Nós vamos pegar aqui umas questões da prova que foi feita aqui em Sergipe, certo? 2025. Então trouxemos aqui algumas questões de gramática para você que quer gabaritar português, beleza? Então cola na gente e vamos nessa. Monstros, a primeira questão, veja só, diz o seguinte: os verbos destacados na frase encontram-se conjugados respectivamente em quais tempos? Então ele quer saber qual é o tempo aí dos verbos destacados. Olha, os critérios para trabalhadores qualificados foram, aí o verbo destacado foi endurecido, restringindo a imigração, as ocupações com essa escassez de longo prazo, conforme declarou o governo. Galera, foram. Isso aqui indica um passado e é uma ação concluída. Eu fui, veja que isso aqui é verbo ser, não é isso? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Ó, eles foram. Isso aqui, monstros, é pretérito perfeito do indicativo, certo? Do modo indicativo. Tranquilo? Olha aqui aí. Restringindo a próxima. Olha que moleza. Olha. Restringindo, turma. Toda vez que o verbo termina em ando, endo, indo ou em NDO, isso aqui se chama gerúndio. E não tem tempo, galera. Certo? Não existe tempo no gerúndio. Normalmente o gerúndio ele dá a ideia de continuidade, mas não tem um tempo fixo para gerúndio. Não existe pretérito, nem presente, nem passa. É uma ação contínua, certo? E o outro verbo, declarou. Isso aqui também é a mesma coisa do primeiro verbo, pretérito perfeito. O que é pretérito perfeito? É uma ação passada que foi o quê? Concluída, acabada, encerrada, certo? Então, conforme declarou o governo, então acabou, certo? E já foi concluída, pretérito perfeito também. Então nós temos aí a resposta, a letra E, né? Pretérito perfeito do indicativo, gerúndio e pretérito perfeito indicativo. Que questão facílima. Se ligaram aí, monstros, é uma questão muito fácil, né? Da banca IDCAP. Não é uma banca tranquila, gosta muito. Eu vou dizer logo a vocês quais são os assuntos mais cobrados nessa banca. Análise sintática cobra muito, certo? Cobra bastante também figuras de linguagem, gosta bastante. Orações, certo, monstros? Então, essa banca gosta muito. Classe gramatical, né? Colocação pronominal, certo? Então, esses assuntos são muito mesmo recorrentes aí na banca IDCAP. Beleza? Então, a alternativa correta, letra E, esbagaçamos de esbagaçou. Beleza, monstros? Simbora! A próxima questão é de análise sintática, né? Ele diz assim, ó, ou seja, vamos ler primeiro o comando, né? Com base na regência verbal da oração, assinale a alternativa correta. Regência, pessoal, é aquela parte de transitividade. Saber se é direto, indireto, intransitivo, de ligação. Vocês estão ligados, né? Aí a frase diz o seguinte, o texto, ou seja, a partir de agora, somente os indivíduos com pelo menos um dos pais ou um dos avós italianos terão direito à cidadania. Então vamos analisar sobre esse texto aí, não é? Algumas funções sintáticas. Olha, algumas, né, alguns complementos e o verbo aí. Letra A. O verbo terão
exige complemento nominal preposicionado. Não, deixa eu ver. O verbo terão é transitivo direto. Então, olha o que a questão está dizendo, que é transitivo direto. Vamos lá. Quem tem, tem algo, né? Assim, turma, verbo transitivo direto. De fato, o que é que ele tem? O que é que eles têm, os indivíduos? O que é que eles têm? Direito. Isso aqui é o quê? Objeto direto. Certo? Então ele tem o verbo transitivo direto, verdadeiro. O verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem a presença de preposição. Quem tem algo, ele tem direito. Objeto direto, não é? E tem como objeto direto o substantivo, direito é um substantivo. Perfeito, análise ótima. O qual quem? O direito, não é isso? Exige um complemento nominal preposicionado à cidadania. Pessoal, quem tem direito a cidadania, certo? Esse nome aqui, ó, a cidadania, ok? Está completando o sentido de direito. E o que é complemento nominal? Complemento nominal, o próprio nome já diz. Completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, sempre ligado por preposição, monstros. E outra coisa, eu vou lhe dar a dica. Toda vez que essa expressão com preposição se ligar a um substantivo, certo? Abstrato, mais a preposição a, em, com, por, certo? Para. Qualquer preposição que não seja de, sempre é complemento nominal. Sem medo de ser feliz, galera. Certo? Então, se o nome completou o complemento, completou o sentido de um substantivo abstrato, que é aquele que precisa de alguém para existir, e for regido por a, em, com, por, para, sobre, qualquer preposição, só não pode de. Então, ele é complemento. Então, cidadania é complemento nominal? Sim. Olha, completo sentido, tá com crase, se tem preposição a, se tem crase, é porque tem preposição a. Completou e direito é um abstrato. O direito depende de alguém. Complemento nominal, não tem errada. Monstros, alternativa correta, letra A, de aprovado, certo? Bagaçamos aí. Tranquilo, entenderam por que letra A é a correta? Plínio Monstro, então, não vamos olhar as outras alternativas. Claro, né, turma? Nós vamos analisar. Ok? Letra B, a cidadania é objeto direto? Claro que não, porque se você só pode ter verbo, só pode ter objeto indireto, monstro, se o verbo for transitivo indireto. Quem tem algo. Não tem como ser objeto indireto. Então, isso aqui, não é? Ah, não, ele disse que a cidadania é objeto direto. Piorou, não existe objeto direto com crase. Certo, turma? Então, não pode ser, a cidadania não pode ser objeto direto. A cidadania completa o sentido do nome de direito. Certo? Beleza? E outra, ele está dizendo que cidadania completa o sentido do verbo. Não, quem completa o sentido do verbo é direito. Então, letra B está fora. Letra C, o termo direito funciona como sujeito à oração. Pessoal, quem é que tem direito à cidadania? Os indivíduos, certo? Com pelo menos um dos pais ou dos avós italianos. Indivíduos é que tem direito. Ok? Então, funciona como sujeito? Claro que não. Ok? E o verbo não é intransitivo nem é impessoal. Tudo errado na letra C. Letra D. O sujeito da oração é composto? Claro que não, monstros, porque o sujeito é os indivíduos. O núcleo é isso aqui. Tá errada também. O sujeito não é composto. Não é porque tem os pais. Não é um dos pais ou dos avós que é o sujeito. Pelo menos um dos pais ou dos avós dos indivíduos. Certo, pessoal? Beleza? Então letra D também tá errada. E letra E, o verbo terão é transitivo indireto? Claro que não, porque quem tem algo não pede preposição, turma, certo? Então já foi aí a alternativa correta, letra A. Sacou? Viram como é simples e de cap não é uma banca difícil. É uma banca que dá pra gente desenrolar direitinho aí, se tivermos atenção, beleza? Então cola no monstro, segue aí, por favor, a gente no Insta, se inscreva no nosso canal e vamos para cima. Ajuda a gente, ajuda aqui o Negão, por favor, para a gente ajudar vocês mais e mais. Beleza, pessoal? Não custa nada, é 0800 e material gratuito aí para vocês. Beleza? Vamos nessa. Mais uma questão, né? De cap. Aí vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da palavra destacada. Então, a destacada aí é, no caso, as destacadas nas alternativas, certo, pessoal? O texto é:
Para cidadãos italianos nascidos no exterior, é obrigatório registrar a certidão de nascimento antes de completar 25 anos. Caso contrário, não será mais possível solicitar a cidadania italiana. Tá aí o texto. Letra A. Em obrigatório, essa palavra aqui, obrigatório, é um adjetivo que qualifica um sujeito oracional. E o sujeito oracional está dizendo que é isso aqui. Registrar a certidão, certo? De nascimento. Está dizendo que isso aqui é o sujeito oracional. Monstros. Primeira coisa, o que é sujeito oracional? É que quando dentro dele tem o que? Verbo. Veja que tem um verbo aí dentro dessa estrutura. Para você saber se o sujeito é oracional, isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Segundo a letra A está informando. Beleza? A gente substitui por isso. Ok? Se a gente substitui por isso e funcionar, e o isso for sujeito, já foi. É realmente um sujeito oracional. Vamos lá, vai ficar. É obrigatório isso. Vamos organizar para ficar melhorzinho. Vamos lá, então vai ficar como? Isso, olha, é obrigatório, certo? Isso é obrigatório. Galera, nessa frasezinha besta, qual é a função sintática do isso? Nessa frasezinha idiota, qual é a função sintática? Sujeito, objeto direto, indireto, predicativo e etc. Pessoal, sujeito, lógico. O que é obrigatório? Isso. Ou seja, registrar a certidão de nascimento é o sujeito oracional. Por que oracional? Porque tem verbo dentro dessa estrutura. Sacou? Portanto, letra A tá correta. Se ligaram, pessoal, entenderam como é simples? Letra B. A palavra exterior, ok? Funciona como interjeição. Pessoal, pelo amor de Deus, não precisa nem ir para o texto aqui. Ó. Nunca exterior vai ser interjeição. Interjeição são palavras que servem para expressar sentimentos, emoções, certo? É ai, oi, é tchau, alô, não é adeus. Tudo isso é interjeição, certo? Exterior não tem como ser interjeição, galera. É impossível, não precisa nem analisar. Mas vamos analisar, né? Já que vocês querem, é aqui, ó. Para cidadãos italianos nascidos no exterior. Exterior aqui, pessoal, é substantivo, é um local, não é? É um substantivo isso aí. Não é interjeição. Então, letra B tá fora. Letra C. A palavra caso é um pronome relativo. Turma, aqui, se você conhecer os pronomes relativos, você já elimina também essa questão, essa alternativa, sem precisar ir para o texto, galera. Por quê? Porque você sabe que pronome relativo é que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, quanto. Esses são os pronomes relativos. Caso nunca pode ser relativo, pessoal. Caso pode ser substantivo. Caso pode ser verbo, eu caso. Né? Caso pode ser conjunção, certo? Condicional, que é o caso aqui. Ó. Ele diz assim, ó, caso contrário, né? Se não, não será. Então, isso aqui é uma conjunção, né? A ideia de consequência, né, pessoal? Acompanhado de uma condição aí. Beleza? Então, não seria a letra C. Tá fora, não pode ser pronome relativo. Lembre-se que pronome relativo se refere a termo anterior. Ok? Letra D. A palavra cidadãos é um advérbio. Monstros, por favor. Aqui, não, aqui questão besta demais. Advérbio é uma palavra que dá ideia, uma expressão que dá ideia de circunstância. E é invariável, não existe. Ó, e existe cidadão, pessoal, e existe cidadãos. Então, se existe plural, não pode ser advérbio, porque advérbio é invariável e dá ideia de circunstância, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de afirmação, de dúvida e etc, pessoal. Já foi. Letra D não pode ser. E letra E, a palavra para, no início do trecho, é uma conjunção. Turma, para só seria conjunção se fosse isso aqui, ó. Que na verdade nem é conjunção, é uma locução conjuntiva, né? Para que, aqui é conjunção, porque é uma estrutura conjuntiva, para que, a fim de que, certo? Mas o para sozinho aqui é preposição. Então não tem nem o que analisar, para só pode ser preposição ou verbo. Para. Verbo parar, certo? Entenderam? Então, a alternativa correta, letra A de aprovado. Você quer a sua aprovação? Cola no monstro. Não desligue do monstrão, do negão aí, que joga fácil aí o português para você, para a gente gabaritar.
Ok, galera, 100%. Vamos a mais uma questão daí de CAP. Vamos bagaçar essa banca, viu? Vamos humilhar essa banca. Vamos lá. Assinale a alternativa que identifica corretamente a figura de linguagem presente na expressão destacada. Tanto no caso da Itália como do Reino Unido, o objetivo é diminuir a imigração legal ao país, aquela feita através da obtenção de vistos, residências e cidadanias. Então, ele quer aqui, pessoal, uma questão que envolve figura de linguagem. Ai, vocês, certo? Vocês já viram muito esse tipo de questão, monstros, certo? Figura de linguagem aparece muito nessa banca aí, essa banca aí de CAP. E aí você vai analisar o que é figura de linguagem, pessoal. São estruturas, são recursos utilizados para uma linguagem conotativa. E o que é uma linguagem conotativa, galera? Linguagem conotativa é aquela linguagem figurada, é a linguagem metafórica, é uma linguagem simbólica, certo? Não é o pé da letra que é denotativa. Denotativa é D de dicionário. Se eu disser assim, ó, vocês são monstros, meus alunos são monstros, não é literalmente monstro. Isso aqui é uma linguagem figurada. É uma linguagem conotativa. Então a figura de linguagem vai tratar sobre isso. Ok? E aí a letra A ele diz: trata-se de metáfora, pois os países são representados como entidades jurídicas, sugerindo sentido figurado com base em semelhança. Realmente, a metáfora, turma, é uma comparação subentendida, é uma semelhança, só que subentendida, implícita. Aí vamos lá no texto. Tanto no caso da Itália como do Reino Unido, o objetivo é diminuir a imigração legal ao país. Aquela feita através de obtenção de visto. Não, pessoal, aqui está no sentido literal, ao pé da letra, não é? Não tem nada aqui de metáfora, ok? Então não pode ser letra A. Letra B, trata-se de elipse, pois há omissão de um termo que já apareceu antes, mas que se subentende facilmente na segunda parte da construção. Vamos entender. Então, que elipse é um termo oculto. Na verdade, aqui a questão era para dizer que é zeugma. Eu concordo com a banca, pessoal, porque elipse e zeugma são a mesma coisa. Mas o nome realmente técnico era para ser zeugma. Porque o que é elipse? Elipse é um termo que você não disse anteriormente, que está oculto. Oculto e não foi citado anteriormente. A zeugma é um termo que está oculto, mas já foi citado. Mas tudo bem. Vamos dizer aqui que seja elipse. Aí vamos lá. Tanto no caso da Itália como do Reino Unido, o objetivo é diminuir a imigração legal ao país. Aquela feita através de visto. Aquela quem, pessoal? Aquela quem? A imigração legal. Veja que esse termo aqui está oculto, está certo, omisso, ele está escondido e é facilmente identificado. Logo, você tem uma elipse nesse texto, sim, um azeugma 10. Letra B, alternativa correta. Letra C, trata-se de um pleonasmo. Pessoal, o que é pleonasmo? É uma redundância. E não existe aqui pleonasmo, porque não existe nenhuma repetição. E é uma redundância desnecessária. E ele diz que essa redundância, essa repetição, né, ela está na palavra imigrações, na expressão imigrações legal, né, imigração legal e obtenção de vistos, residência e cidadania. Isso não é pleonasmo, pessoal. Imigração legal é uma coisa, obtenção de visto é outra, residência é outra, cidadania é outra, então não é repetição de termos, logo tá fora também. Beleza, não é um pleonasmo. Trata-se de um anacoluto, pois o início da frase apresenta um termo desligado sintaticamente da oração, criando uma pausa explicativa. Galera, o que é anacoluto? Anacoluto é uma quebra, certo? Na estrutura sintática. É quando um termo não exerce nenhuma função sintática no texto e não há essa quebra aí no texto. Por isso que não pode ser anacoluto. E letra E, trata-se de uma silepse. Monstros, o que é silepse? Silepse é aquela concordância ideológica. É a concordância com a ideia, não com a lógica. E ele diz aí, pois a concordância dos elementos leva em conta a ideia subentendida e não a forma gramatical expressa. O que nós acabamos de explicar. Mas não tem nada subentendido aí. Se nós dissermos assim, ó, todos somos brasileiros. Aí você tem uma silepse. Ok? Uma silepse de quê? De pessoa. Porque eu estou incluído. Não, ó, todos, era para ser todos são. Mas concorda com a ideia, porque eu participo também. Isso é uma silepse, não tem silepse aqui nesse texto. Alternativa correta, B de bagaçamos.
Pessoal, muito fácil, muito simples e de capa é muito tranquila, certo? Dá pra gente destruir aí, você que vai fazer concurso e vai, né, ter como banca essa daí, pode correr pro abraço que se colar no monstro vai ter muita chance de gabaritar. Pessoal, esse é o terceiro vídeo que nós temos no nosso canal dessa banca. Então, aproveita aí porque essa banca está fazendo muito concurso, viu? No Brasil todo. Sintaticamente, é correto afirmar que nesta frase, nós queremos aqui, pessoal, analisar a função sintática aqui dessa frase. A maioria das medidas novas já está em vigor. Letra A. O sujeito é simples? Sim. Quem é o sujeito? Quem está em vigor? A maioria das medidas novas. Isso aqui é o sujeito, pessoal. E só tem um núcleo. Quem é o núcleo? Maioria. Sujeito simples. Tendo como núcleo o substantivo maioria, verdadeiro. Complementado pelo adjunto adnominal, sim. Das medidas novas, só que é o especificador, que está junto do nome da maioria, que é um substantivo. Então, está especificando a maioria. Isso é um adjunto adnominal, pessoal. Está correto. 10. O verbo estar é um verbo ligação? Está na lista. Eu já passei aqui. Quem tem dificuldade com transitividade, com verbo ligação, vai lá no nosso vídeo que tem sobre transitividade. Para ser de ligação, monstros, tem que estar na lista. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar, viver, virar, tem que estar nessa lista. Está na lista? Sim. Então é de ligação. Não, peraí, pessoal, peraí. A dica do monstrão, quem foi lá no vídeo, diz o seguinte, tem que estar na lista, são dois requisitos. Tem que estar na lista e o que vem depois, certo? Se qualificar o sujeito, aquele abraço é de ligação. Está na lista, em vigor. O que é em vigor, pessoal? O vigor é valendo, está validado. Então, a maioria das medidas já está validada. Em vigor significa validado. Em vigor ou validado qualifica a medida? Lógico, verbo de ligação. E isso aqui nós vamos chamar de predicativo, certo? Predicativo do sujeito, galera, massa. Entenderam, monstros? Então, nós temos aqui um predicativo do sujeito. E aí ele diz que o verbo é de ligação e o predicado é nominal? Sim, turma, toda vez que você tem verbo de ligação, o predicado é nominal. Se fosse um verbo de ação, intransitivo, transitivo direto, bitransitivo, seria predicado verbal. Beleza? Cujo predicativo do sujeito é em vigor. Tá correto? Tudo correto aí, monstros, na letra A. E aprovado. Perfeito, excelente. Letra B. O termo medidas novas é predicativo sujeito. Galera, já analisamos que das medidas novas, isso aqui é o quê? Adjunto adnominal, certo? Quando ele diz qualificando diretamente o núcleo do sujeito, realmente ele qualifica o especificador, porque o adjunto adnominal qualifica, serve para isso, ok? E em vigor não é complemento verbal, lembre-se. Complemento verbal só existem duas coisas, objeto direto ou objeto indireto. Como ele é predicativo é um atributivo, galera, é um atributo. Letra C tá fora, letra B também. Letra C vamos analisar agora, perdão. Letra C também tá fora, lógico. O verbo estar é o verbo auxiliar. Primeiro, não tem locução verbal, turma. Se não tem locução verbal, não é verbo auxiliar. Em vigor constitui o núcleo do predicado verbal. Galera, não é predicado verbal porque o verbo é de ligação. Já está toda errada a letra C. Letra D. O termo em vigor funciona como objeto indireto. Não é porque tem preposição que é objeto indireto, turma. Para ser objeto indireto, eu tenho que ter verbo transitivo indireto e o verbo está de ligação. Simples assim. Ok? Então, não é transitivo indireto e já, realmente, já é um adjunto adverbial, de tempo, né? A maioria das medidas nós já, quer dizer, está indicando tempo. Não é o modo da ação, é o tempo. Tá fora também, letra D. E letra E, o sujeito é composto? Claro que não, turma. O sujeito composto tem que ter mais de um núcleo. Aí só tem um núcleo, que é a maioria. Então tá fora essa informação, certo? Também fora aí como verbo transitivo, o verbo estar. Tudo errado, não tem objeto direto. Perfeito, alternativa correta, letra A. Estão gostando? Estão entendendo? Estão assimilando, captando as informações? Se inscreva aí no nosso canal, não custa nada. Ajuda aqui a gente, pessoal, e você também vai ser muito ajudado, muito beneficiado. Não é? Você sabe que quem faz o bem, recebe bem. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem estuda, Deus ajuda.
Vamos para cima? Estão gostando aí? Então, se inscreva no nosso canal e siga a gente lá no Insta, beleza? Vamos para mais uma questão. Olha o que diz essa próxima questão. De acordo com as regras de colocação pronominal oi, ênclise, próclise, mesóclise, as formas corretas dos pronomes oblíquos para substituir os termos destacados são: primeiro, pessoal, veja só, isso inclui voltar, renovar o passaporte. Quando o verbo renovar é transitivo direto, quem renova, renova algo. Se o verbo terminar em R, se ele for transitivo direto, certo? E ele terminar em R, S ou Z, eliminam-se essas letras, certo? E elas são substituídas pela expressão lo, los, lá ou las, pelos pronomes oblíquos átonos. Ok? Lembre-se que o passaporte é o objeto direto, termina em R. Aí o que, é que ele vai fazer? Renová-lo. Lembre que o passaporte é macho. Renová-lo. Sacou? Atualizar a carteira. Quem atualiza, atualiza algo, alguém. Verbo é transitivo direto, termina em R. Aí, corta esse R, ok? E vai ficar como atualizá-la. A carteira é femi, tá no singular. Atualizá-la, ok? Ou pagar impostos. Quem paga, nesse caso, paga algo. Verbo transitivo direto. O imposto é objeto direto. Certo, turma? Terminou em R, corta. Vai ficar como pagá-los. Lembre que imposto é macho e está no plural. Pagá-los. Portanto, vai ficar renová-lo, atualizá-la e apagá-lo e pagá-los. Letra B, 10. Questão fácil, simples, português com o monstro é muito fácil. Letra A, isso inclui voltar a renovar-lhe. Monstros, li só pode ser usado se for objeto indireto. Lis, a mesma coisa. Todos aqui só poderiam ser se fosse objeto indireto. Como o verbo é transitivo direto, então tá fora a letra A. Letra C, inclui voltar a renovar-se. Pessoal, renovar-se não cabe aí, certo? Porque é transitivo direto. Não pode esse si aqui. Transitivo direto, pessoal. E renová-los. Primeiro, por que tá errado renová-los? Porque não é plural. É macho, mas não é plural passaporte. Atualizá-los, tá errado. Não é lá. Não é los, é lá. E pagá-los, aqui. Aqui tá correta. Essa aqui é o distrator que a gente chama, né? Essa tá correta. Beleza? Porque imposto é macho e tá no plural. Mas essas aqui estão erradas. E letra E, incluir voto ou o renovar, não porque não se usa pronome junto de vírgula, junto de pausa, a mesma coisa aqui, no atualizar. Poderia? Lógico. Aqui poderia. Os pagar. Tá correto. Esse tá correto. Beleza? Tranquilo, então é facultativo a ênclise ou a próclise nesse caso aqui. Beleza, monstros? Alternativa correta, letra B, de bagaçamos mais uma vez. Show de bola? Vamos fazer mais uma questão. Assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação, né? Sem alteração do sentido da frase. Aqui, pessoal, é o seguinte: é procurar a correta. Não precisa nem analisar o sentido. Esse tipo de questão da IDCAP, ele fala do sentido original, mas ele fala também, né, da nova pontuação sem alteração do sentido e a correção gramatical. Vamos para a correção gramatical. Letra A. Para que cidadãos nascidos e residentes no exterior mantenham vínculos reais com a Itália ao longo do tempo, serão implementadas medidas. Pessoal, vamos lá. Nós temos aqui duas orações. Mantenham, certo? E serão. Observe que a vírgula vai separar orações em algumas situações e a gente tem que saber classificá-las, tem que saber aquela parte de orações coordenadas, orações subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais, reduzidas, enfim, tem que saber isso aí. Olha, para que isso dá a ideia de finalidade. Então nós temos uma oração subordinada, adverbial, final. Se ela é final, galera, certo? E ela tá antes da oração principal. Qual é a oração principal? Serão implementadas medidas. Isso aqui é a oração principal. Essa vírgula devia aqui devia ser obrigatória. Certo? Aqui era para ser vírgula obrigatória. Entenderam? Se fosse o contrário, serão implementadas medidas para que cidadão nascido e residente
a vírgula aí era facultativa, porque a oração adverbial está depois da principal. Se ela está depois da principal, a vírgula é facultativa. Ok, pessoal? Então eu já sei que a letra A está errada. Beleza? Então já elimino aqui letra A. Letra B. Vínculos reais com a Itália ao longo do tempo. Olha, quem deverá ser mantido por cidadão nascido? Olha, quem é que deve ser mantido? Quem é? Vínculos reais. Isso aqui é o sujeito. Olha. Vínculos reais com a Itália. Isso aqui é o sujeito, galera. Posso separar verbo do seu sujeito por vírgula? Nunca, monstro. Isso aqui tá errado. Ah, Plínio, monstro. Tem outra opção? Tem. Você poderia fazer o seguinte, vínculos reais com a Itália, vírgula, ao longo do tempo. Ó, e se você tirar isso aqui ao longo do tempo, não faz falta. Tire aí e leia a frase. Vai ficar como? Vínculos reais com a Itália deverão ser mantidos por cidadãos nascidos e residentes no exterior. Na segunda fase do projeto, que o resto está tudo ok. Não é? O resto está tudo ok, aí a vírgula está tudo beleza. Mas essa primeira não pode usar vírgula para separar o verbo do seu sujeito. Letra B está falso. Letra C. Medidas serão implementadas para que cidadão nascido e residente no exterior mantenham, ao longo do tempo, vínculos reais com a Itália, na segunda fase do projeto, que já ganhou o sinal verde do governo italiano. Pessoal, olha, Plínio, está separando? Não. Aqui, ó, medidas serão implementadas. Isso aqui é uma oração, ó. A primeira oração é essa, não tem conjunção. A oração principal, olha quem aparece aí, para quê? Uma oração subordinada adverbial final. Tá depois da principal, essa vírgula ela é opcional, ela é facultativa. Mas se ela tá aí, tá correta. Beleza? Aí vem, ó, continuando. Para que cidadãos nascidos e residentes no exterior mantenham. Plínio, tem vírgula aqui, ó. Mais monstros, olha quem aparece. Um adjunto adverbial, ó. Intercalado. Tira isso aqui. Se vou dar uma dica, se essa expressão entre vírgulas você tirar e funcionar a leitura fluir naturalmente, é porque está correta. Olha, para que cidadãos nascidos e residentes no exterior mantenham vínculos reais. Olha, não separou o verbo do seu complemento. Então, nós usamos vírgula sempre para deslocar adjunto adverbial. Ok? Adjunto adverbial que esteja deslocado. A gente isola a vírgula aí, certo? Isola o adjunto adverbial deslocado. Tá correto até aí, né? Vínculos reais com a Itália na segunda metade do projeto também tá correto, pessoal, porque isso aqui, né, é um adjunto adverbial, tá correto com vírgula. Poderia ficar sem vírgula? Poderia, porque tá no fim. Beleza? Que ganhou um sinal positivo. Galera, tudo ok aí na letra C. Bagaçamos, detonamos. Fácil, fácil, fácil. Letra D. Serão implementadas medidas. Pessoal, quem vai ser implementadas? Medidas, ó. Isso aqui é o sujeito, ó. Posso usar vírgula para separar o sujeito do verbo? Não. Tá errada a letra D, já eliminamos, ó. Para que cidadãos nascidos e residentes no exterior mantenham, ó. E outra aqui é, de novo, ó. De novo usada a vírgula incorretamente. Porque quem é que mantém vínculos reais com a Itália? Cidadãos nascidos e residentes, não é isso, pessoal? Nascidos, ó. Cidadãos nascidos e residentes. Ó. Isso aqui é o sujeito. Separou o sujeito do seu verbo. Ó. Tá errado também essa vírgula. Ok? O resto tá tudo ok. Ao longo do tempo também, no final, poderia, essa vírgula é facultativa, porque o adjunto adverbial está no fim. Se ele está no fim, a vírgula é opcional. Então, letra E. Serão implementadas medidas na segunda fase do projeto, que já ganhou o sinal verde do governo. Pessoal, ó, do governo italiano, isso aqui é um adjunto nominal de sinal. É sinal do governo, o sinal é dele. Não posso separar o nome do seu adjunto. Está errada essa vírgula aqui também. Ok? Beleza. Tudo certinho aí, o resto está tudo ok. Beleza, turma? O resto está tudo ok nessa letra E. 100%. Então, matamos aí a charada, letra C, alternativa correta. Bagaçamos de novo. Galera, encerramos aqui, né, mais uma vez com sucesso, graças ao bom Deus, né? Você participou até o fim, você ficou até o fim, você vai receber a bênção de Deus de bagaçar português. Claro, essa aula aqui não vai resolver seu problema, logicamente, mas nós não vamos enganar ninguém. Mas continue focado, estudando, tirando suas dúvidas e assistindo os vídeos do monstro. E logicamente, né, se inscreva no nosso canal Plínio Monstro, ok? E
segue a gente no Insta. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, estamos às ordens. Vai lá no nosso Insta, no nosso direct e fala com a gente qualquer coisa. Beleza? Aquele abraço. Até o próximo encontro. Valeu, monstros. Tamo junto.